Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias já em Mateus capítulo 5, deixassem elas abertas aí. Mateus capítulo 5. A partir do versículo 14 a gente vai ler, tá? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14. Amém. Irmãos, nós estamos em tempos bem diferentes, bem diferentes do que a gente tem acostumado a ver. Por mais que a gente veja o mundo todos os dias passando por problemas, dificuldades, grandes catástrofes, enfim, várias coisas que o Senhor mesmo já havia nos alertado que aconteceria, mas da forma como acontece hoje, a gente nunca havia visto. Eu creio que ninguém aqui tem mais de 100 e poucos anos, então uma epidemia dessa ninguém viveu aqui ainda. É a primeira vez que nós todos juntos estamos vivendo. O mundo está travado, parado, muitas vezes sendo enganado, com medo, acuado. Todos nós esperando uma luz no fim do túnel, para o fim desse tempo, para o fim desse período de pandemia e de medo e incerteza que a gente vive. Todo mundo está correndo atrás de uma vacina. Todos os países estão fabricando as suas vacinas, correndo atrás das suas soluções. Então o mundo está procurando uma luz no fim do túnel. Mas nós que servimos a Deus, nós sabemos que este mundo está em trevas há muito tempo, que a única luz que realmente existe é a luz de Jesus. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa esperança, Ele é o raiar do sol num dia de tempestade. Jesus é a nossa luz. Mas nesses tempos difíceis é onde surgem as melhores oportunidades para nós de falar dessa esperança que nós temos, ou de manifestar, de testemunhar a esperança que nós temos em Jesus, e até de falar às pessoas que nós já sabíamos que tudo isso ia acontecer. Talvez não sabíamos o dia, a forma, o jeito, mas a Bíblia nos fala que no fim dos tempos haveriam terremotos, haveriam guerras, haveriam problemas, fomes, haveriam epidemias. Em Mateus 24 você vai encontrar Jesus falando isso. Então nós já sabíamos de tudo antemão. E nós, melhor do que isso, sabemos de antemão o fim de toda essa história. E o fim de toda essa história, o fim do mundo, né? Como a gente vê muitos falando, não é como nos filmes, que é um fim trágico, um fim ruim, um fim com pessoas totalmente derrotadas, sem esperança. O nosso fim é um fim glorioso, de uma igreja triunfante, uma igreja que vai subir, uma igreja que vai continuar. O mundo vai passar e a igreja do Senhor vai continuar com Jesus. Nós temos essa palavra, nós conhecemos essa esperança. Ou seja, a luz que o mundo tanto procura, nós temos, nós conhecemos. Muitas vezes nós não vivemos aquilo que conhecemos, não vivemos essa luz, não experimentamos todos os dias esta luz. Mas sempre há tempo de mudar, sempre há tempo de melhorar, sempre há tempo de viver a luz que nós já conhecemos. E são em tempos difíceis que onde tem as melhores oportunidades para a gente falar dessa esperança. Jesus mesmo disse que é muito melhor estar num velório do que num banquete. Que no velório todos estão procurando palavras de conforto, palavras de esperança. Nós estamos num tempo onde todos estão correndo atrás de umas palavras de esperança, de luz, para sermos guias. Todo mundo está procurando, sabe, aquele guia turístico que vai levando você nas cidades, nos pontos turísticos. As pessoas estão perdidas no escuro desse mundo, procurando lamparinas no meio deste mundo, pessoas que guiam seus caminhos.
E nós somos estas pessoas. Então o fato é que o mundo precisa da igreja. E esta noite é uma palavra de encorajamento, uma palavra para você se encorajar a continuar buscando ao Senhor, continuar vindo aos cultos, continuar se enchendo da palavra de Deus. Porque neste tempo também nós vemos que as igrejas têm sofrido muito, porque os seus membros têm medo de vir ao culto, que já não gostavam muito, deixaram de vir totalmente, porque agora eles têm uma desculpa muito boa. As pessoas que estavam mais ou menos desanimaram. Então muita gente deixou de vir, muita gente deixou de buscar. Mas nós precisamos continuar, porque o mundo precisa da igreja. E talvez você esteja perguntando, mas o mundo não precisa de Jesus? Mas quem leva Jesus até as pessoas somos nós. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19 vai dizer que nós somos ministros da reconciliação. O que é se reconciliar? É quando você briga com alguém, não conversa mais com aquela pessoa, e de repente você precisa voltar a conversar, você precisa tomar os laços de novo com aquela pessoa, você precisa voltar a conversar com ela, assumir suas desculpas, seus perdões diante dela. Esse é o nosso papel. O mundo precisa se reconciliar com Deus. Nós somos as pessoas como guias, como luz para o mundo, que ajudam o mundo a reconciliar com Deus. Porque outrora, eu e você é quem estava na escuridão, e alguém intermediou, alguém falou no nosso coração, alguém falou de Jesus, e nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos religados a Deus. Esse é o nosso ministério. Paulo vai dizer aos Coríntios que o ministério da reconciliação foi nos dado. É o nosso papel mostrar para as pessoas que elas precisam se religar com Deus. É o nosso papel falar para as pessoas que o mundo é escuro mesmo, é trevas, mas há uma luz. Há uma luz no fim. E a vacina, ela pode confortar alguns, pode melhorar a nossa situação um pouco, mas nós sabemos que a verdadeira luz e a verdadeira paz só vem do Senhor. O mundo pode se vacinar, pode se livrar desse Covid, mas os seus corações vão continuar vazios, vão continuar sentindo a falta de Deus, a falta de Jesus, a falta de uma palavra. E nós somos aqueles que têm o ministério da reconciliação em nossas mãos, para mostrar para essas pessoas aonde elas vão encontrar a verdadeira paz. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então o mundo precisa da igreja. E neste tempo de pandemia, onde nós vemos a igreja se esvaziar, nós precisamos continuar firmes, se mantendo cheios de ousadia do Senhor, de coragem, buscando a Deus, porque eu sei que não é fácil. Quando muitos saem da igreja, os outros acabam ficando sobrecarregados. Quando ministérios são desfeitos, os outros ministérios se sobrecarregam. Não é fácil. Não é fácil ter uma vida secular e uma vida de ministério. Mas nós precisamos continuar firme, porque a igreja precisa, o mundo precisa da igreja. Porque sem a igreja, não tem como eles ouvirem falar de Jesus. Não é porque Deus não pode fazer isso. A Bíblia vai dizer que se Jesus quisesse, até as pedras falariam. Mas Deus nos deu essa tarefa, essa oportunidade, esse prazer. Até os anjos queriam falar de Deus. Mas Deus confiou essa palavra a nós. E nós não podemos esmorecer diante de tudo que está acontecendo. Desde o começo da história, o mundo tem se beneficiado, tem melhorado por causa da igreja. Por causa da presença da igreja de Cristo no mundo. Foi por causa da igreja que, foi por influência da igreja que foi criados os direitos humanos. Os direitos hoje que nós vemos todo mundo falar, onde você não pode desrespeitar o outro, não pode tratar mal o outro, não pode bater de graça no outro. Todas as pessoas têm o direito de comer, têm o direito de ter um lugar de morar, e são direitos humanos. E foi a igreja, há muito tempo atrás na história, que ajudou a criar isso.
Foi a igreja que também ajudou a erradicar e lutar contra atos detestáveis como infanticídio. O que é infanticídio? Morte de criança. Nos tempos muito antigos, quando nasciam crianças nos lares e nasciam mulheres, muitas vezes essas crianças que nasciam mulheres eram mortas ou jogadas no lixo, porque a mulher não trazia renda para casa e o pai queria um filho homem para trabalhar. E foi a igreja lutando contra tudo isso que foi erradicando essa morte de crianças, foi erradicando sacrifícios humanos nas religiões que a gente vê por aí, religiões ocultistas, satanistas. Foi a igreja que lutou contra tudo isso. Foi a igreja que lutou contra a poligamia, onde um homem podia se casar com várias mulheres. Foi a igreja que lutou contra o divórcio. E desde que a igreja está no mundo, os divórcios têm diminuído, apesar de agora nos últimos tempos a gente ter visto muito se aumentar isso, infelizmente. Foi a igreja que criou as primeiras universidades do mundo. Essas que você ouve falar, que são as famosas, Harvard, Oxford. São igrejas de universidades que foram criadas, são universidades que foram criadas pela igreja. Escolas, orfanatos, ONGs, influência na ciência, na cultura, na sociedade. Eu te garanto que se a igreja não existisse, o mundo seria um lugar muito pior. A igreja não é perfeita, está longe disso ainda. Mas a igreja é o lugar mais perto do céu que as pessoas podem ver aqui. O lugar mais parecido com o céu, por mais que esteja assim, muito longe ainda, é a igreja. E não é a igreja, os 4 templos, mas a igreja nós, como reunião de pessoas que servem a Deus. Porque existe a igreja de Cristo e a igreja que se diz igreja. A igreja de Cristo é aquela que ama a Jesus e busca ser igual a Ele todos os dias. Que luta contra si mesmo, que luta contra o pecado, que luta contra as injustiças. E a igreja que nós vemos por aí, igrejas charlatãs, igrejas falsas, com pastores que só querem roubar, com, enfim, pastores, padres, pedófilos. Existem várias. Mas até mesmo dentro dessas igrejas, existem pessoas ali que servem ao Senhor de verdade. É como a parábola do joio e do trigo. O Senhor semeou, cresceu o trigo, mas no meio cresceu o joio junto. E só na hora da ceifa que vai ser separado. Então, a igreja de Cristo é aquela que ama Jesus de verdade. É essa igreja que tem feito diferença no mundo. Amém? E no texto nosso, eu queria ler esses 3 versículos com vocês, de Mateus 5, de 14 a 16. Diz assim, Mateus 5,14. A minha versão é um pouquinho diferente, tá? Dona Bela está aqui comigo hoje, minha avó. E nós perdemos a nossa avó, nossa mãe, né, tia? Muito cedo. Perdi também a avó cedo no meu pai. E essa avó Deus me deu a glória de Deus. E ela está ouvindo a segunda vez esse sermão. Né, Dona Bela? Estava comigo lá domingo passado. Mas é bom que vai ficar bem gravado, né, Dona Bela? Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Esse trecho está no Mateus capítulo 5, onde Jesus fala das bem-aventuranças. E esse trecho fala sobre nós, igreja. Fala sobre nós, a igreja de Cristo. Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Ele não diz, vocês parecem ou vocês podem ser. Vocês são quase iguais. Vocês são a luz do mundo. Não se encontra uma luz que não brilhe.
principal papel de uma luz é brilhar. É iluminar a sua volta. E o principal papel da igreja no mundo é iluminar os caminhos. É iluminar, como eu havia falado, para aqueles que estão em trevas, os caminhos até o Senhor. O texto continua dizendo que não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Quando Jesus fala cidade, eu creio que ele estava falando realmente da igreja, pois a cidade é um amontoado de gente. E uma cidade, quando está sobre um monte, realmente você não consegue esconder. Você não tem como esconder uma cidade que está no alto do monte. Quando você vai descendo a praia, quando você passa numa serra, você olha aquelas montanhas na beira da estrada enorme, e aí você vê uma casinha lá no alto, uma casa de noite. Só a luz de uma casa você já enxerga ela de longe, no alto do monte. Imagina uma cidade inteira, várias luzes acesas no alto do monte. O mundo inteiro vê. Todos que estão de longe ou perto daquele lugar vão ver. E Jesus está dizendo que não se pode esconder a luz de uma cidade sobre o monte. Ou seja, os atos da igreja são vistos pelo mundo. Aquilo que a igreja está fazendo e fez na história é visto pelo mundo. Não tem como esconder aquilo que a igreja já fez pelo mundo. Não há como esconder aqueles que lutaram em favor de pessoas e eram pessoas que serviam a Jesus, como Martin Luther King, grandes pessoas, Martim Lutero. Enfim, não tem como esconder pessoas assim. Tanto que os feitos deles são contados nas escolas. Não há como esconder uma igreja que brilha. Esse é o nosso papel. Nós devemos ser a igreja que ilumina o monte todo, para que as pessoas olhem e vejam: aquele lugar tem uma luz diferente. Aquele lugar tem uma luz que não se apaga. Não é como a droga que eu uso, a bebida que eu tomo, que apaga rapidinho. Preenche meu coração ali na hora e rapidinho vai embora. Aquele lugar brilha de noite, de dia, ilumina todo aquele monte. Essa é a igreja que nós precisamos ser, principalmente nos dias de hoje. Precisamos ser a cidade que brilha sobre o mundo. Não devemos nos acanhar com os problemas deste mundo, não devemos nos acanhar em fazer a vontade de Deus, enquanto a igreja está enfraquecida. Pelo contrário, nós devemos se encher mais ainda de Deus, com mais força, para que continuemos brilhando, porque se a igreja de Deus se apagar, o mundo estará em completamente trevas. Não há outra luz. Jesus não deixou um plano B. O plano que Deus tem para o mundo é que a igreja, aqueles que já conhecem Jesus, levem outros ao conhecimento de Jesus. Não existe plano B. Nós não podemos falhar. Então nós não podemos nos enfraquecer. Nós precisamos ser essa cidade que brilha sobre o mundo. E Jesus continua dizendo: e também ninguém acende uma candeia ou uma luminária e coloca debaixo de uma vasilha. Realmente ninguém, quando acaba a luz de casa, vai lá procurando uma vela no escuro, acha, acende e coloca uma vasilha em cima. Ninguém acende uma luz quando acaba a vela, ou ninguém acende uma vela quando acaba a luz em casa e coloca num cômodo e vai para o outro. Você leva a luz aonde você estiver. Esse é o modo apropriado de usar. Então, agora Jesus está falando de uma luminária. Jesus falou primeiro de uma cidade, e que a cidade é a igreja, e a igreja não se pode esconder, pois ela brilha sobre o monte. Mas a luminária, quando se fala de um crente na sua casa, pode ser escondida sobre uma vasilha. Porque uma luminária brilhando só pode ser encoberta por uma vasilha. Estamos sozinhos, estamos mais fracos, vamos dizer assim, diante dos problemas. Mas ele fala que não é apropriado. Deve se colocar no lugar que é devido. Nós, para não sermos apagados pelos problemas e pelas dificuldades do mundo, devemos estar nos lugares apropriados. Ou seja, dentro da nossa casa, quando acontecem problemas, nós não devemos ser a voz de maldição.
Não devemos ser a voz de pessimismo. Dentro da nossa casa, nós não devemos ser aqueles que não confiam no Senhor. Dentro da nossa casa, nós não devemos ser aqueles que não têm uma palavra de vida. Não devemos ser aqueles que não têm esperança de melhora. Dentro da nossa casa, nós devemos ser luz. Devemos ser aqueles que têm palavras de vitória. Devemos ser aqueles que têm palavras de bênção. Devemos ser aqueles que encorajam os outros, aqueles que cuidam dos outros, aqueles que iluminam a casa de fato. No versículo 16, no versículo 15, ele fala: e assim ilumina a todos que estão na casa. Principalmente se na sua casa você é o único crente, você deve continuar brilhando. Se aquela luz da sua casa se apagar, toda a sua casa vai estar em trevas. Se você for o único que serve a Deus ali, você precisa continuar brilhando na sua casa. Nós precisamos continuar firmes, brilhando como cidade, iluminando a cidade aqui. Mas nas nossas casas, no nosso particular com Deus, nós devemos continuar buscando. Nós devemos continuar jejuando. Nós devemos continuar buscando a Deus em oração, na palavra. Devemos continuar tendo palavras de bênção. Devemos continuar tendo atitudes que são dignas de pessoas que servem a Deus. E não é fácil. Porque dentro da sua casa estão as pessoas que conhecem você profundamente. E sabem os seus defeitos, seus erros. Sabe onde você erra, onde você tem um ponto fraco. Mas é ali que é o nosso maior teste. É ali que nós ganhamos a maior força para continuarmos acesos. É ali que nós devemos mais buscar, dentro da nossa casa. Nós devemos ser luminárias que fiquem em lugares apropriados. Dentro da nossa casa, onde ilumina toda a casa, onde todos possam ver que há um Cristo, que há alguém que é a verdadeira luz. Porque Cristo também fala que eu sou a luz do mundo, e quem não está em mim está em trevas. Nós só podemos brilhar porque Jesus brilha mais do que nós. Nós só podemos ser, vamos dizer, pequenas tochas, pequenos fogareiros, porque nós saímos de uma grande fogueira que é o Senhor. Nós saímos de uma grande luz. Nós viemos e conhecemos a grande luz que é o Senhor. Como diz a Bíblia, no fim dos tempos, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, não vai existir sol. Deus será a nossa luz. Ele próprio será a nossa luz. Então nós precisamos saber que nós temos a essência do Senhor em nós. Ele é luz e por isso nós somos luz também. E não importa que o diabo diga no seu coração que você tem pecados, que você tem erros. Maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Maior é aquele que começou a habitar no seu coração do que aquele que é contra você. Maior é Deus nas nossas vidas. Nós continuamos sendo luz. Uma palavra também no Novo Testamento, não lembro aonde, que diz que Deus também não apaga totalmente o fogo de ninguém. O pavio continua queimando, ainda que fraco, mas continua. E é nosso papel colocar lenha. É nosso papel fazer igual Paulo e buscar lenha no meio do mato para jogar na fogueira. Nós precisamos continuar acesos, nós precisamos continuar sendo luz. Nós precisamos continuar brilhando para que as pessoas possam ver a glória de Deus. E é isso que ele fala no último versículo, no versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A nossa luz brilhar diante dos homens. Isso não deve ser interpretado como ser maior que os outros, ou porque nós somos melhores do que aqueles que estão nas trevas. Nós somos estrelas. Não. Assim brilha a sua luz diante dos homens, para que eles sejam iluminados, para que eles que estão em trevas conheçam a luz.
através de nós. Não para brilharmos diante dos homens no sentido de sermos maiores, sermos mais importantes, mas para ser esperança para alguém, para sermos luz para alguém, porque eles verão as nossas boas obras e glorificarão o Pai. Nós precisamos ser luz e precisamos praticar boas obras. E Tiago vai dizer que a verdadeira religião é a ajuda às viúvas, a ajuda aos órfãos e continuar não se contaminando com o mal do mundo. Essa é a verdadeira religião. Essas são as boas obras que nós devemos praticar. Continuar louvando ao Senhor, continuar buscando ao Senhor, continuar ajudando quem precisa nas nossas forças, continuar não se contaminando com o mundo, continuar tendo uma palavra de esperança para o mundo, continuar firmes, continuar de pé. Nós precisamos praticar essas boas obras para que realmente a nossa luz brilhe e as pessoas vejam que há algo diferente para se buscar. Há um Jesus vivo e real que atua na nossa vida. Jesus não é uma história da carochinha, não é uma luz somente. Ele é uma pessoa, Ele é alguém vivo, Ele é alguém que anda com nós, Ele é alguém que nos ensina dia a dia. É o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. A voz que você ouve quando você peca, ou quando você está desanimado para você se animar, não é uma voz qualquer, é a voz do Espírito Santo, do Deus que vive, do Deus real que nós vivemos. Não é um Deus de pedra nem de pau, não é um Deus de mentira nem de farsa, é um Deus real. E se você entrar na porta, entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar seu joelho e falar com Ele em secreto, Ele te responderá. E eu sei que você tem pedido ao Senhor várias coisas e Deus tem ouvido você, tem dado essas coisas. Isso tudo porque Ele é real. Ele é vivo. Então essas boas obras vão fazer com que as pessoas vejam a luz de Deus, glorifiquem a Deus. E oxalá se arrependam, quem dera se arrependerem também. Se falar, realmente eu sou pecador. Essa pessoa me mostrou alguém real que eu preciso seguir. Essa pessoa me mostrou um Deus que realmente é santo, é puro e que me ama como eu sou, e eu preciso me arrepender. Eu preciso me colocar diante desse Deus e trazer minhas fraquezas diante dele e começar a buscá-lo, porque é diferente de tudo que eu vi, ele é de verdade. Esse é o nosso papel. E eu sei que muitos de nós que antes fazíamos coisas maravilhosas que levavam as pessoas a glorificar a Deus, temos parado de fazer. Temos deixado de fazer algumas coisas, temos deixado de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, temos esquecido dos dons que Deus nos deu, temos esquecido de praticar algumas coisas que nós aprendemos para colocar ao serviço do Senhor. Precisamos voltar a praticar isso. Pois o dom, o talento que o Senhor nos deu não é para ser enterrado, ele é para ser multiplicado. Nós precisamos continuar fazendo isso na presença do Senhor, com alegria, porque é um presente de Deus para nós. Nós podíamos estar no mundão ainda abandonados, mas Ele escolheu se revelar a nós um dia. E além disso nos deu dom, nos deu promessas, e é luz nas nossas vidas. Amém? João 15:5, para nós finalizarmos, vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E essa é a certeza de que nós realmente não devemos parar, não devemos estagnar, mas sim continuar sendo luz. Porque Deus já nos deu a certeza de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Contra o trigo, não contra o joio. As portas do inferno contra o joio, aqueles que parecem crentes, mas não são, essas vão continuar de pé ainda, infelizmente. Mas
as portas do inferno contra o trigo, que é a igreja verdadeira de Deus, não vão prevalecer, elas vão cair. Pessoas vão ser alcançadas. As portas trancadas daquilo que você tem buscado para a sua vida e para a sua família não vão prevalecer fechadas. As portas dos corações das pessoas que você quer e que se entregue a Deus não vão prevalecer fechadas. Porque diante da igreja de Cristo, as portas que o diabo fecha vão se abrir. Em nome de Jesus. Nós temos certeza que teremos êxito se continuarmos firmes. Nessa palavra nós teremos certeza que nós vamos vencer, triunfar. Tanto nesta vida, quanto na do porvir. Porque Deus é real e nos revela através da sua palavra que Ele nos ajudará, que Ele é a luz para nós e Ele vai nos fazer vencer. Eu não sei o que você tem encontrado na sua caminhada nesses últimos tempos, mas Deus te chama a ser luz nesta noite. Deus te chama nesta noite a continuar brilhando, continuar colocando lenha na fogueira. Deus te chama a colocar à disposição dele os seus sonhos, colocar diante dele os seus talentos, para que o mundo veja a sua luz e glorifique ao Senhor. Deus te chama a ser a nova Jerusalém. E em Isaías 60, versículo 1 ao 3, Jesus vai falar como vai ser a nova Jerusalém. Uma palavra de ânimo para a nova Jerusalém, que é a igreja. Levante-se, resplandeça, porque já vem a luz. E a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor. A sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém. E os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Levante-se, Jerusalém, porque a luz já está brilhando sobre você. Deus está falando para nós que a luz dele já está brilhando sobre a igreja. Não há o que temer, não há o que ficar preocupado. Nós devemos ir avante. Por mais que nós enfrentamos problemas e dificuldades, devemos saber que Deus é nossa luz e nos fez luz para ser luz na vida dos outros. E onde a luz não há trevas, onde a luz não há incerteza, não há medo. Diz a Bíblia que o amor coloca fora todo medo. O verdadeiro amor, o amor de Deus. Nós temos esse amor em nós, nós temos isso em nós. Então nesta noite eu queria que você curvasse a sua cabeça e falasse com Deus e trouxesse à luz dos seus pensamentos aquilo que você tem deixado de fazer, aquilo que você outrora fez, outrora serviu ao Senhor, brilhava com isso e hoje em dia talvez já não está dessa forma. Para que o Senhor venha acender um fogo no seu coração, colocar uma luz nova aí, aumentar a chama que brilha em nós. Amém?